O método da bisseção é um algoritmo usado para encontrar aproximações das raízes de uma equação. Começa-se com um intervalo fechado em A e fechado em B, que contém uma raiz e. Em cada passo do algoritmo, reduz-se o intervalo pela metade, usando-se um teorema para determinar se a raiz está à esquerda ou à direita do ponto médio do intervalo anterior. Ou seja, após o passo 1, obtém-se um intervalo de comprimento b menos a sobre 2. Após o passo 2, obtém-se um intervalo de comprimento b menos a sobre 4. E após o passo n, obtém-se um intervalo de comprimento b menos a sobre 2 elevado a n. Esse processo continua até que o intervalo obtido tenha comprimento menor que o erro máximo desejado para a aproximação. Para aplicar esse método no intervalo fechado em 1 e fechado em 5, quantos passos serão necessários para obter-se um intervalo de comprimento menor que 10 elevado a menos 3? Muito bem. Então vamos calcular aqui quanto é 10 a menos 3. 10 a menos 3, como o expoente é negativo, eu posso inverter a base é 10 sobre 1, ficou 1 sobre 10, e troco o sinal do expoente. Então era menos 3, ficou 3 positivo. Elevando o numerador e denominador ao expoente, 1 ao cubo é 1, 10 ao cubo nós temos 1000. Eu até poderia escrever 1 milésimo na forma decimal, mas vou deixar aqui na forma fracionária mesmo. Então, após o passo 1, obtém-se o intervalo de comprimento, que é o que está em questão, né? Nós queremos obter um intervalo de comprimento menor que 10 a menos 3, menor que 1 milésimo. Então, no passo 1, a gente vai fazer o seguinte, pegamos do intervalo fechado, pegamos o valor à direita menos o valor à esquerda e divide por 2. Então, pegamos o valor à direita, que é 5, menos 1, e eu vou dividir isso por 2. Como ele diz que n ali é o passo n, então o primeiro passo, o passo é 1, eu poderia interpretar assim também, né? Eu vou dividir por 2 elevado a 1. 5 menos 1 nós temos que é 4, e isso dividido por 2 a 1, que é 2, a gente teria como resultado 2, que não é menor, obviamente, do que 1 milésimo. 2 é maior. Fazendo para o passo 2, a gente teria também 5 menos 1, que é 4. Agora é dividido por 2, como é o passo 2, 2 ao quadrado. Então, ficou 4 dividido por 2 ao quadrado, que é 4, que é igual a 1. Posso interpretar assim também, né? O passo n, então Pn, nós vamos ter sempre 5 menos 1, que é 4, sobre 2 elevado a n. Eu posso reescrever 4, se eu fazer a fatoração, nós vamos ter 2 ao quadrado, isso sobre 2 elevado à enésima potência. Se eu tiver um denominador, aliás, um numerador, né, que é o de cima, um numerador igual a 1, a gente consegue resolver facilmente o problema sem ter que testar um por um ali e ver qual deu um comprimento menor que 1 milésimo. Então, eu posso fazer isso simplificando, né? Como é 2 ao quadrado em cima, para chegar em 1, eu posso dividir por 2 ao quadrado. Então, o que eu faço em cima, eu devo fazer embaixo também para simplificar, né? Então, vou simplificar por 2 ao quadrado em cima e embaixo. 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado é 1. E 2 elevado à enésima potência dividido por 2 ao quadrado conserva a base, divisão de potências mesma base, e subtrai os expoentes, né? Ficou n menos 2. Muito bem. Então, eu tenho que pensar em potências de base 2. Então, se eu tiver 1 sobre 2 elevado à nona potência, isso aqui vai dar 1 sobre 2 elevado à nona potência, 2 vezes 2 vezes 2, 9 fatores iguais a 2, né? Vai dar 512, eu sei de cabeça. 1 sobre 2 elevado à décima potência, nós vamos ter 1 sobre 1024, né? Só dobrar 2 à nona, 512 vezes 2, temos 1024. Então, nesse caso, 1 sobre 512 é maior do que 1 sobre 1000.
Porque 512, que é o denominador, é menor, 1000 aqui é maior, então nesse caso 1 sobre 512 ele é maior do que 1 sobre 1000. Quanto maior é o número de baixo, né? E o número de cima é positivo, quanto maior é o número de baixo, menor é o resultado da divisão. Então, nesse caso, 1 sobre 512 ainda não vamos ter um intervalo menor que 10 a menos 3, o comprimento do intervalo. Ainda não teremos 1 sobre 1024. Sim, né? O n é o número de passos que é inteiro. Então, eu tenho que igualar, né? Tenho que igualar 1 sobre 2 elevado a n menos 2 a 1 sobre 1024, que é a mesma coisa de 1 sobre 2 elevado à 10ª potência. Obviamente, como os numeradores são iguais, eu posso igualar aqui os denominadores. Está tudo na mesma base, né? 2 elevado a n menos 2 igual a 2 elevado a 10. Se você multiplicar cruzado, vai dar na mesma. Cancelo as bases, porque são iguais, né? E igualo os expoentes. N menos 2 igual a 10. Então, n será 10 mais 2. Então, n será igual a 12. Então, quantos passos serão necessários para obter-se um intervalo de comprimento menor que 10 a menos 3? 12 passos, portanto, a alternativa correta D, de dedicação.